Pessoal, estamos começando agora mais um Papo de Jogador de Futebol. E hoje a resenha é grande. Hoje nós estamos aqui com o Jean, Emo e Edmilson. Edmilson não, Maradona. Maradona, Edmilson Maradona. Não podemos esquecer isso. Porque sabe como é que é, hein, Jean? A gente nunca é conhecido pelo nome, né? Sempre pelo apelido, né? Mas ele é mais, mas combina aí. Combina, né? Então, a gente já viu, o papo já começou descontraído aí, a gente sempre tem essas resenhas que a gente conhece, é muito comum, né? Somente quando a gente viajar, ficava em concentração. Que está acabando. Que está acabando, infelizmente, né? Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho de cada um, ouvir a história de cada um, por onde passou, onde é que nasceu, a história de cada um, e a gente vai notar nisso no final, que a história, todas elas são praticamente iguais. Tá? Então vamos começar pelo Jean aqui, que está à nossa direita, nosso goleiro, sempre começa pelo número 1, né? Eu nasci no Guarujá, tenho 52 anos, né? Comecei praticamente minha carreira lá no Guarujá, não tinha noção do que era ser um atleta profissional, né? Porque venho de uma família muito humilde, minha mãe doméstica, meu pai pedreiro, então nunca tive a perspectiva de me tornar um atleta profissional realmente. Saí de casa cedo porque passei muita fome, né? Então era uma boca a menos para poder comer. Falei assim, pô, mãe, eu vou para Bahia, porque eu comecei saindo do Guarujá, fui para Salvador, fui para Bahia, jogar no Bahia, fui fazer teste em 1986. Época que não tinha internet, que não tinha celular, não tinha nada. Então, comecei minha carreira lá no Clube do Bahia, e aí o resto depois os times, como você disse, que são muitos, a gente conta daqui a pouco. Mas o início da minha carreira foi Guarujá, tomar conta de carro, e aí depois deslanchar para Bahia, para tentar começar a vida. Isso com 13 anos de idade. É verdade. E agora temos aqui o Emo campeão do Bahia, ídolo do Bahia, onde ele passou foi campeão. Emo, vamos para nós. Primeiro você diz como é que é o nome do Emo. Não. Deixa eu vamos começar com uma difícil, né? Quantos anos o Emo tem? Onde é que o Emo nasceu? Como é que o Emo começou? Júlio, primeiro é uma satisfação. A gente está batendo esse papo. Já a gente já viaja, temos uma vida aí praticamente junto há muito tempo, né, Jean? Fazendo viagem aí quase diariamente. Você está vindo aqui em Brasília bater esse papo. Nosso Edmilson também, que também a gente se fala muitas vezes também. Edmilson Maradona. Maradona. Ô, Júlio, olha, eu comecei a jogar futebol no amador. Eu não cheguei a jogar futebol na base. Então, a minha dificuldade foi muito maior do que a do próprio Jean. Sou de uma família também bastante, não vou dizer uma família pobre, mas uma família bem, como é que se diz? Humilde. Eu sou sergipano, sou de uma cidade bem pequenininha, chamada Tomate de Giru, bem pequena mesmo. E o meu nome, se eu for falar meu nome aqui, vai ser complicado. É melhor deixar como Emo mesmo. Mesmo, porque José M. Sou Patrício dos Santos é um nome bastante difícil. E raro. Dificilmente alguém escreve meu nome certo. Sempre falta uma palavra, falta uma letra, aliás. Sempre falta uma letra para completar o meu nome. Porque José Emerson é tudo junto. Porque o nome não é José Emerson. O meu início de carreira foi um início de carreira muito difícil também. Comecei numa equipe pequena, que era a Redenção. Mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei. Eu sabia que tinha dificuldade. Persistência. A gente passou muita dificuldade quando nós viemos da Bahia, de Sergipe para cá, onde nós tínhamos tudo lá em Sergipe, apesar de ser família pobre, mas nós tínhamos lá casa, nós tínhamos terra, como temos até hoje ainda. E a vida nossa para cá, para Salvador, foi uma vida que a gente teve muita dificuldade, porque meu pai era feirante, né? E a gente terminou morando numa casa pequena, a gente com praticamente 12 pessoas, numa casa de 2 quartos, casa pequena, não foi fácil, mas o meu início de carreira também foi muito difícil, foi umas estreias realmente muito complicadas, porque tem uma hora que não tinha aceitação do clube, pela uma situação que aconteceu, que eu posso contar depois. E depois a chegada da Bahia também foi uma chegada de início muito boa, mas o início de carreira ali foi difícil. Depois vai contar o resto. Aqui tem o nosso Edmilson Maradona, né? Que é lá do Rio Grande do Norte, mas eu também não sei onde é que ele nasceu. Ele tem a mínima ideia. Ele tem o nome de Maradona, ele prefere Maradona, mas ele sabe o nome dele mais fácil, é Edmilson. Ele vai me dizer agora, Edmilson, onde é que veio Edmilson? Qual foi o início de carreira, Maradona? É um prazer estar aqui hoje como presidente da GAP, do Rio Grande do Norte, e também a convite do nosso presidente Júlio, diretor socioeducacional. A minha carreira foi muito rápida como jogador de futebol. O meu sonho era ser jogador de futebol. E comecei nos colégios, lá em Natal, e fui para o Alecrim Futebol Clube, né, a terceira força do futebol do Rio Grande do Norte.
E o nome de Maradona, porque, na realidade, olhando as fotos antigas, era muito parecido com Maradona e eu era canhoto também, entendeu? E depois eu fui para a Petrobras, né? E ficou Maradona da Petrobras. A gente leva o sobrenome. Então tem até uma revista que saiu nacionalmente na Petrobras, com Maradona na reportagem comigo, Maradona da Petrobras. Bem, então foi pouco tempo como. Mas é profissional, não é? No início de carreira, como é que foi? Tua família, como é que era? Porque a gente já viu aqui do Jean e viu do Emo, que é. E a minha história também, tu começa da família mais Não, humilde, é verdade, é verdade, é tem verdade. diferença. Na realidade, assim, a minha família humilde, né? Eu sou o mais velho e sempre quis estudar, né? Sempre tive a oportunidade de estudar, tanto que eu, mesmo já jogando futebol, eu fiz o núcleo de preparação de oficiais da reserva, fui oficial do Exército, voltei para a ativa, saí primeiro tenente do Exército, entrei na Petrobras, mas sempre jogando futebol, né? Sempre conciliando as duas coisas. E depois fui para Mossoró, fui comentário esportivo, que eu já tinha deixado de jogar futebol, mas sempre no esporte, sempre ligado ao futebol. E tive a oportunidade de chegar na Bahia. Então, eu digo que sou potiguar naturalizado baiano, né? Porque foram 12 anos de Bahia, foram 12 carnavais, e lá eu tive a oportunidade de ver o Jean jogar. Né? Eu não lembro do Emo, né? Jogando lá, eu acho que você já tinha parado, Emo, quando eu cheguei em Salvador, em 98. Né? Mas o Jean, eu acho que ainda estava jogando, estava. Então tive a oportunidade de ver o Jean jogar, com um grande goleiro. Né? Aí quando agora que encontro o Jean aqui, ficou uma felicidade. Aí ele era um goleiro que era meu ídolo, né? Lá na Bahia. Obrigado. Aí tirei uma foto, mandei para os colegas. Legal. Então o futebol. O futebol faz isso, né, Júlio? Eu fico orgulhoso quando às vezes o Júlio vai em Natal, eu digo, Júlio jogou no Internacional. Por quê? Porque futebol é isso, né? Futebol integra. A gente vê passeando com o Emo e com o Jean aqui no Congresso, pô, o pessoal. O Jean tal, né? Foi de Flamengo, foi de Corinthians, né? E eu doido que o pessoal, Edmilson foi da Alecrim. Mas gostoso, cara, futebol é isso. Eu me sinto muito orgulhoso de calçar uma chuteira, Júlio. Era o sonho de criança. E eu realmente. Coisa boa. E hoje, né, estou com todos vocês aqui presentes na Associação, né, de Garantia Atlético Profissional, na FAP, fazendo um trabalho assim, que me deixa muito orgulhoso. E agora o Jean vai nos falar um pouquinho dele aqui, né? E você também pode interromper, o Emo também, que sabe muita história do Jean. Jean, vamos lá, o Jean tem uma história, o Jean, o currículo maior de futebol de clubes é ele. O Jean tem algum título e alguns clubes que ele jogou. E ó, só top. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Jean, fala pra nós. Como eu falei, né, comecei no Bahia, então passei por todas as divisões de base do Bahia, né? Infantil, juvenil, júnior e profissional, né? São poucos goleiros que, acho que no clube, que tiveram essa sequência. Então eu comecei Bahia, depois Bahia eu joguei aqui com meu ídolo maior aqui, joguei com o Emo no final de carreira. Joguei com ele no final e eu começando no Fluminense de Camaçari. O Emo tinha parado. E aí, cara, que maravilha. Eu com 16 para 17 anos, eu acho, no profissional, a gente pegou um acesso. Então joguei Bahia, Fluminense, eu vou na sequência. Bahia, Fluminense de Camaçari, depois retornei Bahia de novo, que aí já peguei um pouco mais de experiência, depois saí Fluminense de Feira. Aí voltei Bahia, fui Cruzeiro de Minas, que a gente foi campeão Libertadores, Mundial, campeão mineiro. Voltei Bahia novamente, depois fui Flamengo do Rio, voltei Bahia, fui Vitória, depois saindo Vitória, fui Guarani, Ponte Preta, Corinthians, Santa Cruz e parei no Mar de Deus. Olha, que é um time do interior da Bahia. Assim, dentro esses times, né, a gente ganhou alguns títulos importantes. O maior que é a Libertadores, com certeza, que é um título que todo mundo persegue. E que, graças a Deus, só eu e Maradona a gente conseguiu. Me diz uma coisa, Jean. Quanto tempo de carreira? Assim, contando dos 13, né? Como amador, que eu acho que eu me preparei para chegar no profissional. E profissional só aos 21. Do 21, né? Mas eu comecei com 19. Eu subi com 19 profissional. Então foi dos 19 aos 38. Então, mais ou menos. 19 a 38, 19 anos. Teve uma vida no goleiro, tem essa condição. Assim, eu poderia ter ido mais longe, mas eu tenho 12 cirurgias no corpo, né? 12 cirurgias. Essa é a herança nossa. Essa questão, por exemplo, do goleiro, queda, qual é assim? Assim, do goleiro? Maradona, eu me dedicava demais, assim, eu sempre me cobrei muito, Júlio, e eu não sabe disso, assim. Eu sou perfeccionista até hoje, então eu não poderia, eu chegava primeiro e saía por último. E os campos que a gente tem hoje é maravilhoso.
Então, antigamente, o goleiro era o primeiro a chegar, o último a sair. A gente não tinha campo bom, principalmente no Nordeste, que não chove. Não, A gente não tem uma qualquer grama. lugar no Brasil. Então, eu sempre me dediquei muito. Então, as cirurgias que eu tive, eu operei hernia de disco, os meus 2 joelhos eu operei 3 em um, 4 em outro. Eu tenho uma próstata de joelho hoje, né? Eu operei com 50 anos, que o médico não queria operar com 68. Então, assim, as contusões, eu poderia ter ido um pouco mais. Mas se Deus descesse na terra, assim, "Ih, Jean, como é que vai ser?" Eu falei, não, pode, tudo de novo. Você tem outra vida. Não, tudo de novo. Com as dores de cirurgia, passando fome, dormindo em rodoviária. O jogador de futebol é masoquista. A gente sofre, mas sofre, gosta. mas continua de novo. Mas teve alguma contusão quando jogar profissional? Quando jogar profissional, Sim. todas essas aqui, de menisco, de menisco, de coluna, operei coluna. Não, essa última aqui eu já tinha parado. Mas jogando foi coluna, hernia de disco. E o Emo? Quantos times Emo? Eu joguei mais ou menos 10 clubes também. O primeiro contrato profissional do Jean, ele falou que foi 19, o teu. E aí aonde? E como é que começou? Tive em torno de talvez uns 18, 19 anos também. Porque eu acho que eu podia ter dado uma sequência. Quem falou? Saiu do amador, já foi profissional. Eu comecei no Redenção de Brotas, 79 e 80, foi 2 anos praticamente. No final do ano de 80, o Bahia se interessou por mim e eu fui para o Bahia. Então, fiquei 6 anos de Bahia, onde eu conquistei 5 títulos. Eu tive a felicidade de fazer um gol do título também de 83. Fui escolhido o melhor jogador do ano de 83. O melhor jogador do ano da Bahia foi eu escolhido. Tive outros clubes interessados em mim, mas o Bahia, na época, ele não me negociava. Ele me valorizou muito, Maracajá. Só que eu preferia que não tivesse tanta valorização do próprio clube, mas que me liberasse para os clubes que tinham interesse em mim. Já em 86, eu fui emprestado para o América de São José do Rio Preto, onde eu estava indo para o Santos. Bahia não me emprestou do Santos, por causa de 50 mil. Para o América de São José do Rio Preto. Depois o Bahia mandou me buscar para o Brasileiro. E depois também tive o governador da Bahia na época era eu lembro dele. Ele pediu a Maracajá, João Duval, pediu a Maracajá para que me liberasse para o Fluminense de Feira, que ele disputava. Governador. Gente, o João Duval. homem não é fraco, não. Ele pediu a Maracajá, para a Maracajá me liberar para ir para o Fluminense de Feira, para ser um jogador de referência no clube que ele disputou a segunda divisão. Então. Aí tu não tocou já? Não. Eu fui de Camaçari. Esse ele era em 86. Eu disputei o brasileiro de Brasília segunda divisão, pelo Fluminense de Feira. Aí depois do término do campeonato, não tive um problema que eu bati o carro, e aí fiquei um tempo sem jogar, praticamente já tinha terminado o brasileiro de segunda divisão. E aí retornei para o Bahia, só que logo em seguida um deputado de Alagoinha, chamado Filadélfio Neto, também pediu a Maracajá que me liberasse. O homem é jogador político. Alagoinha, porque era também para dar uma motivação no campeonato, e até que foi para lá comigo. Viu? Marinho Palmondo. Está morando em Natal, meu amigo também. Então, assim, depois que eu voltei para o Bahia, eu tive uma proposta de Portugal, e Celso Gavião, nosso da de Fortaleza, me ligou, disse: o Portimonense está interessado em você. Como ele já estava no Porto, nós jogamos junto em 85, com o Celso, e fizemos um campeonato muito bom brasileiro de 85. E logo depois, quando o Celso veio para o Porto, depois de 87, ele me liga dizendo que tinha um interesse no Portimonense. Foi aí que eu fui para ele para Maracajá para ele me liberar, mas ele disse que eu não podia me liberar, porque eu ainda tinha bola que podia. O Maracajá era apaixonado por você. Era a bola que podia jogar ainda, né? Era lei do passe ainda. Então ele não me liberou, só que aí na mesma hora eu sugeri para ele eu deixar todos os meus tempos. Sim. E ele me dá meu passe. Porque ele não sabia que eu ia para Portugal, mas eu já tinha tudo para Portugal. Sim. Ele aí, na mesma hora, ele viu aquela possibilidade. Me livrei do ladinho. Me liberou. Então eu praticamente comprei minha passe. Então foi aí que eu terminei para Portugal. Mas graças a Deus minha vida não foi fácil no início. Sim. Mas assim, um jogador que saindo sem ter base nenhuma, jogando futebol amador e conquistar, que eu conquistei pelo Bahia. Mas você tem talento, você foi realmente. Não, porque não é por só ter o talento. É porque você lembra, o Júlio bem conhece, você conhece também, que sempre se falou que jogador de time pequeno vai para time grande, diz que a camisa pesa. Aquela coisa de achar que a camisa pesa. Então, para muitos lá em Salvador, foi assim uma maneira de dizer que não é verdade. Porque eu vim de um time pequeno, sem nenhuma estrutura, eu amador, sem nenhuma estrutura,
e estar no time do Bahia com a torcida, com jogadores de nome que tinha lá, Léo Oliveira, Osni, depois chegou Dadá Maravilha. Nossa. Tivemos um jogo marcante que vocês talvez não lembrem, o Bahia precisava dar 5-0 para o Santa Cruz para ter uma classificação, e nós demos 5-0. Porque o primeiro jogo tinha sido. O Bahia tomou 4-0 em Recife, que eu não estava jogando ainda. Eu vou contar rapidinho, para não ficar muito tempo, porque na minha estreia, em 81, eu vinha fazendo treinamentos bons no Bahia e tive uma estreia na Fonte Nova. E o Bahia, em 81, estava na segunda divisão, que era a Taça de Prata. Porque o Bahia não foi campeão nem vice de 80. O Bahia foi terceiro colocado. O campeão foi o Vitória, o vice foi o Galícia. Então, quem disputou a Taça de Ouro, que era o brasileiro, foi o Galícia e o Vitória. Então, o Bahia disputou a Taça de Prata, que é a segunda divisão. Sim. Então, nós estreamos contra o Leone, também disputou a Taça de Prata, o quarto colocado. E na estreia da Fonte Nova, 0-0, Bahia e Leone. E aí, eu estava no banco de reserva, e faltando uns 15 minutos, que eu vinha treinando bem, a torcida começou a pedir emo. Então, aí Moreira, que é o treinador, me Cresceu no banco. me colocou. Começou a crescer no branco. E aí, no lance que o lateral esquerdo, Paulo César, que jogou até no Vasco, ele apoiou e perdeu a bola. Então, eu, como tinha acabado de entrar, e eu sempre corri bem, eu voltei, dei o combate nele no meio de campo, ele me driblou, Joãozinho, e seguiu. E aí, o zagueiro não parou, não deu aquela parada como o nosso amigo ali sempre falou, que podia dar uma parada muito antes de chegar até na área. Tá jogando. Ele não parou. E aí o Joãozinho seguiu, chegou dentro da área, eu voltei ainda, já tinha dado o primeiro combate dele. Continuei correndo e cheguei dentro da área, eu dei um carrinho para botar a bola para escanteio. E consegui botar. Só que, você sabe, o juiz naquela época, 81, ele marcava quase no meio de campo. Pênalti. E o juiz aí, pênalti. Então o juiz marcou pênalti, nós perdemos o jogo de 1-0. E o torcedor. Não tinha VAR naquela época. Não. E o torcedor. E o torcedor do Bahia e toda a própria a imprensa, o próprio treinador, eles ali já achou um culpado. Emo. O Emo veio do Redenção, uma estreia, e dá um pênalti. O Bahia toma de 1-0. Aí vamos para Goiás e jogamos aqui em Brasília, contra o Gama, e em Goiás contra não, Sobradão, não, tem um outro lá que jogou. Atlético? No Goiás. Não foi o Atlético, não. Foi o time que estava disputando a segunda divisão. O Anápolis. Anápolis. Aí o que acontece? Eu vim para aqui, eu vim para os 2 jogos, não joguei, não entrei em jogo mais. E aí, quando eu voltei para Salvador, isso no primeiro jogo. No segundo e terceiro, eu vim no banco. Não entrei. Quando nós voltamos para Salvador, Emo ficou encostado. Não era relacionado para nenhum jogo. A partir daí teve o jogo contra o Santa Cruz lá em Recife, que ainda não fazia parte, tomamos 4-0. Mas na sequência, teve um jogo lá em São Paulo contra o Corinthians, e como estava uns 3 ou 4 machucados do Bahia, ele me relacionaram com o jogo contra o Corinthians. Então foi nesse jogo contra o Corinthians que eu, faltando mais ou menos. Não, eu entrei no segundo tempo, intervalo logo. Mas eu fui o melhor jogador em campo. Porque dei um lance meu, eu cruzei muda a vida. e dei um passo para Toninho Tano fez o gol. A partir daí, eu paguei uma promessa que eu tinha prometido para mim mesmo, quando eu ajudasse o Bahia a ganhar. Eu saía do joelho até o meio de campo, independente do jogo, só para ganhar. Então, eu paguei a promessa lá mesmo, no estádio? Pacaembu. Paguei a promessa lá mesmo, quando acabou o jogo, saí. Do outro? Não, no meio de campo até o gol. E a partir daí. Porque não foi, se fosse gol, era o campo todo. Quando foi uma assistência, Ela não foi meio metade. E a partir daí, Júlio, eu não saí mais do time. Também. Então aí veio o jogo Bahia e Santa Cruz, eu já era titular, a 10 já era minha, eu fiquei 4 anos seguidos. Tem coisa para você. Mas não foi o início de carreira também. Não é fácil. Não é fácil. Bom, a gente ouviu as histórias aqui do Emo, do Jean, agora tem aqui do Maradona aqui. Quanto tempo de futebol, Maradona? Foi muito pouco tempo. Mas deu para divertir um pouquinho. Alguma história tem. Tem. Eu estava olhando esse seguinte, né? Mas quanto tempo de futebol? Como profissional, 2 anos. 2 anos como profissional, né? 2 anos na carteira. Mas joguei 8 anos. Tá, e eu digo, aí que nós temos uma história diferente, que o Edmilson parou, porque o Edmilson foi fazer uma coisa diferente de nós. Ele já foi escolher uma outra profissão. Isso que a gente hoje tenta mostrar para o pessoal, que o Edmilson é um exemplo que a gente tem aqui. Né? E é isso lá atrás, há muito tempo atrás. Eles tinham que escolher entre o futebol e a profissão, e a outra profissão. Veja só,
Tem uma revista Placar de 75, eu acho, 75. Uma reportagem comigo e com o Scala, Luiz Carlos Scala, né, Isso. na Placar. E que eu fui o primeiro jogador profissional a ser universitário, Maravilha. lá no Rio Grande do Norte. Então, eu perdi essa Placar. Eu estava sentado assim, então, e contando a história, assim, que pouquíssimos jogadores de futebol naquela época eram universitários. Entendeu? Então, eu sempre prezei pelo estudo, né? Mas nunca deixei o jogo, porque eu queria ser jogador de futebol. Entendeu? Aí, quando eu vejo, por exemplo, o Jean, né, e você, jogou no Inter, né, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, eu lembro o seguinte, olha, uma alegria grande no futebol. Nós estávamos em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma alegria jogando, e o Flamengo, seu time, foi campeão invicto no Rio de Janeiro, acho que 79, né? E foi jogar em Natal. Ele foi formado a seleção do Rio Grande do Norte para jogar contra o Flamengo. O meio de campo do Flamengo era Carpegiani, Adílio e Zico. Toda a pouco, né? Então, o que aconteceu? E eu fazia a seleção. Pô, eu tive uma sensação, sabe aquela de jogador, porque eu fui convocado, né? Você foi convocado, ponto esquerdo. E aí, foi interessante, porque nessa época eu era atendente do Exército e jogava futebol, e o comandante, meu comandante lá no quartel, era flamenguista e foi pro jogo do Flamengo. Rapaz, aí houve um lance que até hoje, Natal, nas revistas e os cronistas, até hoje falam, do lance que Alberi, né? Foi bola de prata, sim, né? Com Scala, né? Com Scala, eu falei Scala, né? Com o nosso tricampeão do mundo, né? O Piazza. Isso, Piazza. Osni, né? Daquela... Então, o Alberi era o meio direito. Sim, muito bom. E o Alberi lançou a bola para mim. Eu corria muito, né? Baixinho, né? Corria muito. E aí, quem veio na cobertura foi Rondinelli. Deus da raça, né? Nossa Senhora. Buscou longe, corria muito. Então, o que aconteceu? Eu tenho um drible, mas tão grande, Rondinelli, assim, que ele ficou no chão, né? Aí tem o guarda dessa recorte, Edmilson, o jogador que derrubou o Rondinelli, deixou o Rondinelli no chão, essa é a manchete, né? Sim, sim. Aí o interessante foi o seguinte, é que Zico foi, antes da pandemia, Zico foi no Rio Grande do Norte, eu estava com o Zico, né? Ele foi lá no governo do estado e tudo, e nós estávamos juntos, e ele fazendo uma palestra, e falando dos gols dele, mostrando e tudo, e eu lá presente, né? E ele disse, eu era o presidente da GAP, né? Aí ele falou da raça rubro-negra, e falou de Rondinelli, Deus da raça. Aí olhou para mim assim e disse, só se deu mal com o Edmilson. Legal pra caramba. História. Aí Rondinelli teve em Natal, né? Nós jantamos juntos e tudo lá, uns 2 anos atrás, o Rondinelli. Peguei até uma camisa dele e tal. Então, essa história é legal, né? Futebol. Então, assim, eu tive o prazer, né? De jogar, de estar em campo, sempre titular do Alecrim, né? Era a terceira força do futebol do Rio Grande do Norte, mas sempre no estudo. Eu não larguei de maneira alguma no estudo, né? E aí foi isso que. O Edmilson se formou em quê? Eu sou administrador, né? Me formei em administração, eu sou tecnólogo do texto, né? Mas tenho inúmeras pós-graduações, porque fiz uma pós-graduação na área de serviço, na área de segurança, né? Fiz especialidade em Madrid também, na Espanha. Assim, então a minha vida foi de estudar, né? Mas nunca deixando o futebol. O A esporte, paixão, né? É a paixão, não, isso aí é a paixão. Não esquece, né? Então, Edmilson foi jogar, começou como? Trabalhando no quê? Não, eu era sempre começante. Sempre foi estudante. Estudante foi futebol. Futebol é futebol com o Exército. O Exército. Petrobras. Olha aí. Então, que carreira bonita hoje. Também tem uma família linda aí. Eu tive assim, o prazer de conhecer. O prazer de ir na Petrobras, né? Depois que do Exército. Se servi também em Fernando de Noronha, um paraíso, né? Nosso, um lugar fantástico, né? Vocês conhecem a Fernando de Noronha. Então, assim, tive várias passagens. Conheço só da TV, né? Muito bonito. Não cheguei lá ainda. Então, assim, mas o futebol em si, cara, a paixão é sempre. Maravilha. E fico feliz de ver pessoas assim, quando eu vi, porra, você jogou, joguei no Flamengo, joguei no... Porque a vontade do garoto, né?
é Bahia, não é? Ah, É times time bons e grande, tudo mais. é Agora, outro sonho. quando tu vê Outro sonho. o Internacional, o Grêmio, entendeu? Eu fico feliz. Né? Ainda não ganhou dinheiro, mas foi feliz. Cara, isso é legal, muito bacana. Muito A bacana. risada é boa, É. e garantida. Agora, assim, é coisa bacana do futebol. Eu fui ser comentarista esportivo, né, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte e tal. Aí os colegas escutando o jogo e eu fiz aí comentário, foi com o telefone de toque. Eu disse, Wilson, velho, estava escutando você, quando foi o jogo? Pô, tá escutando, né? Eu falei, meu Deus, Deu resultado. não deu resultado. Então, coisa do futebol, né? O Jean também, né? Jogador que começou, foi direto do futebol, começou a. Mesmo porque eu saí cedo de casa, Sim. com 13 anos, né? Mas ajudava meu Foi pai. direto do futebol. Não, eu ajudava meu pai a ser pedreiro, eu ajudava entre aspas, né? Sim. Ajudava uma massa e tal, ajudava minha mãe lá. Como eu moro já na cidade de praia, aluguei caiaque na praia, tomei conta de carro, empacotava o mercado para poder comprar chuteira, soltava, eu ia me matar se fosse meu pai, soltava os passarinhos do velho para comprar luva. Vendia a gaiola. Pô, pai, não, fui botar o picho e o passarinho fugiu, mentira. Era para vender a gaiola. Mas aí eu saí cedo de casa. Aí hoje eu sou treinador de goleiro de esporte do Bahia, mas por causa da prótese não posso mais, e formado através da HAP aqui, através da FAP e HAP em Educação Física. Pô, que legal. Eu tenho um curso superior aí para Dona Marina lá ficar feliz, né? Minha mãe. O Emo também, o Emo começou como? A infância lá, trabalhava. Tive o Giro, uma cidade. Não, eu vim para Salvador com 10 anos, porque meu pai já morava. Sim, tu trabalhava numa granja, né? E logo depois, aí minha mãe resolveu trazer todo mundo também. Já tinha mais ou menos 4, 5, era uma família de 11 filhos, e aí resolvemos vir todo mundo, né? Tinha mais 5, 6. Você é o mais velho? Eu sou o mais novo dos homens, entendeu? Tem mais 2 irmãs que são mais novas que eu. Então, meu pai já era feirante, e eu, quando a gente veio para Bahia, para Salvador, a única oportunidade que eu tinha era também estar trabalhando como feirante também. Jogou. Então, dia domingo, para me jogar bola, eu tinha que pegar o saquinho de tomate, fazer aquele cestinho, aquela cestinha, para eu tentar vender mais rápido. Que a gente usava na cabeça, Redinha da cabeça. Tomate, cebola e a batatinha por causa, e aí a gente já tentava aqui R$1, R$2, para a pessoa já realmente comprar. Quando a gente já tinha um pouquinho mais menos, a gente já vendia de qualquer jeito, porque o horário já disse, não, vou pôr meu mal. Aí eu já entregava. Também a gente não sabe essas histórias, o mais que ele chega nesses lugares aí, a gente para comprar um requeijão, alguma coisa, ele não compra nada, ele sai comendo em todas as lojas ali, ele sai comendo sai comendo coquinho. Experimentando, não sei o que, requeijão ele come, vai no outro, ele come os 3 tipos, não para não. Não tem gosto diferente. O início desse momento do Redenção, porque eu fui indicado por um chamado Paulinho Bolachinha, que viu me jogando em cima do filho amador. Aí ele, você não quer ir lá no Redenção treinar? Esse no domingo o jogo, aí na terça, mandou ir lá e fui. Um campo ruim pra caramba, na Magnética, meio Salvador. E treinei de lateral direito, tinha nada a ver com minha posição. Mas tirei de lateral direito. E aí, quando terminou o treino, um rapaz que trabalhava no Galícia, chamado Zé, que estava me vendo treinar, e ele chegou para mim e disse, você não quer viajar com o Galícia não, porque o amistoso vai ter Paulo Afonso? No primeiro treino? Sim, no Redenção. Aí eu disse, não, se quiser, vai na Fazendinha, onde era a Fazendinha do Bahia. Lá na Fazendinha amanhã, que era na quarta. Aí eu não conhecia ele, saí assim do lado, tudo bem. Aí quando eu saí do lado, o presidente do Redenção, que não tinha nenhum contato comigo aí, só tinha passado a treino e recebia a cabeça do treino, normal, ele já chegou para mim assim, se for pro Galícia, eu não venho. Assim, juro. Só pelo ouvido. Primeiro treino. Aí eu disse, não vou não. Aí quando chegou no casamento do meu irmão, e aí eu fiquei aqui no Martelão, Galícia, que era acima do Redenção. Imagina. Galícia, de quarta-feira eu peguei o ônibus, fui lá para Fazendinha. Galícia. Aí treinei, eu viajei na quinta-feira de manhã, viajando para Paulo Afonso. Aí ele tinha me dito que não podia, que tinha 2 laterais que estavam machucados, você não queria ir como lateral. Mas chegou lá, um recuperou, não sei como. E aí chorou, eu fiquei no banco. Tinha o Orso, Cavalo de Aço, era do Galícia nessa época. Sim. Jacozinho. Jacozinho. E aí nisso, eu entrei no segundo tempo, mas não de lateral, a gente tentava. Moral da história, voltamos para Salvador, eu continuei treinando no Galícia. O Galícia vai e disse que não vai disputar o Baiano. Você voltou com ele, então? Aí eu fico como?
Você botou com eleição. Boa. Aí fui lá na Magnesita no treino. Porque o treinador, Com eleição. o Ederson, ele era da polícia. Vai te dar um tiro. Ele tinha aqueles preso. óculos, daqueles Binóculo. que era de grau, daqueles que puxava, tinha uns que puxava a lente, e ele, o olho dele ficava assim. Aí o senhor, gente boa pra caramba, Capitão Carlega, o nome dele. E ele me queria, porque ele viu treinar uma vez só. Juro. Aí quando chegou na hora, eu fui lá treinar. Mas eu joguei alguns óculos aqui. Eu acho que tava com ele. Ah, papai chegar o mesmo brasileiro com ele, mas assim, E era 60 quilos, pô. tem que botar mais ainda. E aí quando eu cheguei lá, Tirou muito. quando eu cheguei lá, voltando para me apresentar, recebi o material que o presidente não tinha chegado ainda. Ih, quando Recebi o material para treinar. Cheguei lá, tô lá dentro. Antes de começar o treino, eu tô lá. Batendo a bolinha, tal. Daqui a pouco chega o presidente. Ah, tira a roupa. Aí vai direto, juro. Ele vai direto. Esse aí não vai treinar, não. Tá, moleque. Aí eu saía, ficava assim, arquibancada lá, umas pedras. Eu ficava ali, eu olhando assim, digo, uma brincadeira, né? Time ruim da Eu aqui. E faz. Aí eu- um mas- sol na cabeça. Mas, Júlio, assim, quando eu tinha decidido que eu queria ser jogador de futebol, Eu ia passar por qualquer coisa. no outro dia eu voltei. Eu voltei no outro dia. Persistente. E, juro, foi dois dias. Trocando a roupa com o Thiago. Trocando a roupa Foi com o 2 dias. Eu mudava a roupa quando chega lá e o presidente chegava e me tirava. Eu voltei no outro dia. Aí reuniu o presidente, o vice-presidente chamado Quirino lá, eles conversaram entre eles, o treinador queria, porque tinha um jogo no domingo contra o Bahia, que era a estreia. E aí eles resolveram que o presidente aceitou. Aí Aí jogou em qual posição? eu joguei de lateral direito, marcando Gesso. Ah, Era um dos maiores sim. ditadores que passou pelo Bahia. Douglas, Sérgio, Picolé, essa galera. Então, foi a minha História. foi essa- Quem tem mais história, Júnior? Quem tem mais história, Júnior? E ele lembra de tudo. Tudo, Detalhezinho. detalhes, que ficou em cima Impressionante. da É perna. nome do fulano, do Beltrano, até da cor da bola. A bola e da sei lá. chuteira que ele usava. Impressionante. Pena? Ó, Ave Maria, aquilo era chuteiro. Era que chute. Clube Sul, aquela Clube Sul. e quando o sol batia, hein? Nossa, Jesus. Que maravilha. Gente, mas foi Legal. papo interessante, papo muito bom. A gente podia ficar aqui 2 dias contando história, que o Emo sabe tudo das histórias dele. Ele sabe o dia, a hora, o minuto, tudo lá, a cor. Edmilson também tem uma memória fantástica aqui. Eu acho que o pior daqui é Não, eu, mas dois, dois. eu e o Jean aqui, Não, né? é, A gente é mais não. novo. Eu tô falando aqui, Ah, eu tô muito quietinho, não sei Quietinho. por quê. Ah, porque você não deixa, pô. Você tem que É verdade. Nossa, o curte, não, você não consegue falar. Então, para terminar, vamos ouvir uma história do Jean. E Jean, uma história tua aí que tu Ah, não, eu gosto de não pode passar desse horário. Mas eu já falei, que hoje não, pode passar esse horário? Não, mas eu já falei. A minha história, assim, que eu gosto de contar mesmo, e ele sabe que eu tenho orgulho disso. Ele sabe que eu tenho orgulho disso, ele sabe o orgulho que eu tenho de ter amizade desse homem aqui. Porque, assim, quando você tá moleque, você quer um exemplo dos mais velhos. Aquele mais velho que você se identifica realmente. Não é aquele mais velho que te dá um mau exemplo. Isso, que todos que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, isso não é um exemplo para ninguém. Então eu tinha exemplo de mais velho, Emo, Rodolfo Rodrigues, Nossa. Hugo de Leon, Nossa Senhora. poxa, Dino Zoff, que são os caras que você sabe que tinha um centro e que nunca iam fazer coisa errada. Uhum. Então as pessoas que tinham. Então, eu conto isso para ele com orgulho de ter começado minha carreira. Ele nunca parava para conversar com a gente. Ele sabe disso. Mas eu como moleque, eu olhava a atitude que ele estava tendo no treino. Ele final de carreira. E treinava como moleque. Eu falei, cara, isso arrepia. Eu tô com 16 anos. O Emo tá quase parando. Eu vou ser mais devagar. Quantos anos tinha? Ele já era avô. Não. Eu já tinha parado de jogar, e Gilson Porto, que estava no Fluminense com ele, que levou. E aí eu me chamou para eu fazer parte como um jogador experiente. Quantos anos tinha? Eu já tinha uns 35 para 36. É idade. Mas porque pra época, assim, então aquilo 35 para 36. me deu um exemplo de profissionalismo, de garra. Eu falei assim, cara, eu tenho que seguir isso. Exemplo. Não é aquilo, eu não vou citar não, mas não é aquilo que se acha um exemplo. E tu passou por tudo que é clube grande, tu viu de muita Então, coisa. A gente passa, você também passou, o Emo passou, então. Pelo exemplo que tu teve lá quando era jovem, tu seguiu uma linha diferente dos. E é isso que eu carrego. E aí, quando eu me tornei profissional, eu ouço até hoje que eu fui exemplo de muitos jogadores novos.
Por quê? Porque eu aprendi com ele. Então não são histórias, não são contos. Isso dá para contar nesse horário, porque Com é um certeza, depoimento. Isso é um depoimento. Então, fantástico. não é? Isso é gostoso, porque eu tive aqui como referência. Ele já ouviu, mas hoje eu estou Vai pro Brasil todo. Brasil Vai todo. pro mundo O todo. mundo todo. E aí os moleques, quando começaram, falaram assim, a minha referência é Jean. Por quê? Porque eu aprendi. Eu trouxe. E aí, quando a gente começa a passar isso, hoje eu tenho 2 filhos que são goleiros, né? Então eu quero que eles sigam aquilo e falem assim, pô, seu pai foi. Pode não ser um grande goleiro, mas uma grande pessoa. Tomara, Ser um tomara maravilhoso. Deus, que continue assim, né? Mas E a ele é um gente grande gosta, goleiro, né? pelo que eu Também, vi. pelo tamanho Ó, dele, né? E outra surpresa, nós estávamos assistindo o jogo lá no shopping, né? Aham. Aí passando lá. A gente já era de agora, daqui a pouco foi como meu filho. Aí ele falou, pô, meu filho, aí Um VT. Que Mas maravilha. São Paulo, antes do jogo no Premier. Que Aí maravilha. ele começa a passar aquele que ele vai mostrar depois. É legal. Aí começa a passar os jogos. É legal. Que maravilha. Que Passa orgulho, São né? Paulo. Não, isso é bom, isso é bom. Esse, acho Mas que ele essa, foi registrado, mas foi muito rápido. mas acho que essa é uma história assim boa. Isso não é, acho que é um depoimento. As outras a gente conta em off porque é pesado. Então, gente. Júlio, rapidinho. Ó, falei. Só para não lembra? Você é rápido, você é rápido. Rapidinho. Porque assim, o que eu levo, o que eu prezo de tudo, de toda a minha carreira, de tudo que eu sou, na verdade, é a honestidade, Sempre. é o companheirismo, Não vai chorar, meu presidente. entendeu? Porque eu sou assim, eu sou amigo, velho. Se você for meu amigo, se você me considerar, você vai ter eu Da vida toda. Olha, gente, depois dessa aí, gente, muito obrigado aí por vocês aí nos assistirem aí. Histórias lindas, maravilhosas aí. Abraço a todos.